Fala, moçada, professor Rodolfo Damasceno na área, novamente aqui no nosso projeto Super Enem IFCE, continuando aqui a nossa abordagem, a nossa trilha nessa percurso até vocês conseguirem a aprovação no Enem, tá certo? Então a gente está sempre aqui observando a trilha que nós vamos seguir, tá? Vamos agora dar início ao nosso top 5 dos temas mais corriqueiros da geografia. Então a gente trabalhou em aulas passadas, tá? Alguns temas aqui, os finaizinhos, tá? A gente viu espaço industrial, geografia econômica, geomorfologia e climatologia, e para casa vocês ficaram aí com atividades de energia e transporte, biogeografia, recursos hídricos e cartografia. Mas agora nós vamos nos concentrar nessa galera aqui, no top 5, nos principais temas. E entre esses top 5, vamos começar primeiramente com o chamado espaço agrário, tá certo? Então a gente vai abordar aqui assuntos sobre essa temática da geografia. Vamos sempre estar buscando fazer relações desse tema com outros temas, para vocês não ficarem com a visão muito isolada de cada tópico, conseguir fazer as relações que eu sempre estou aqui mencionando, para conseguir aí o máximo de aproveitamento nas provas, tá? E no entendimento das matérias. Então, vamos lá. Para falar de espaço agrário, tá? O que é o espaço agrário? O nosso espaço agrário brasileiro, tá? Ele é formado por grandes latifúndios, grandes extensões de terra, tá? O espaço agrário apresenta diversos problemas que se relacionam diretamente com a economia, tá? E traz consequências como dezenas de conflitos no campo, conflitos ali com comunidades tradicionais, povos indígenas, tá? Comunidades quilombolas, tá? Então a gente tem isso, então você tem um grande espaço mecanizado, capitalizado, tá? Que faz uma participação interessante, digna de nota lá no nosso PIB, ao mesmo tempo que tem as questões ambientais e também as questões sociais no campo, tá? Então a gente tem isso, dezenas de conflitos por todo o território nacional, além de ter relação com alguns dos problemas ambientais que influenciaram o êxodo rural. Olha, falou de êxodo rural, saída de quê? De fluxo populacional do campo para onde? Para a cidade, tá? Então é interessante como você já percebe aí como a geografia ela vai olhando esse movimento que se dá no espaço geográfico dos acontecimentos, dos fenômenos econômicos e sociais, tá certo? Vamos dar sequência. Então, nosso espaço agrário. O espaço agrário pode ser classificado como espaço onde ocorrem determinadas atividades no campo, tá certo? Envolvendo também relações trabalhistas, tá? E o capital rural. Então você tem lá grandes empresas agrárias, agroexportadoras, da agropecuária, e você tem no mesmo espaço os pequenos produtores rurais, os pequenos criadores, tá certo? Então olha só, interessante, no século XXI, o campo brasileiro, ele é bem diferente do que era um campo que se imagina, aquela visão do campo atrasado. Então você tem grandes empresas no meio rural, empresas produzindo, exportando grandes quantidades, toneladas de grãos. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores exportadores de soja, tá? Grande exportador de soja, grande exportador de commodities. Olha só, professor, o que é essa palavra? O que é isso? Commodity. O Brasil é um grande exportador de commodity, produtos em estado bruto, certo? Então você tem, em vez uma produção de soja, você tem o Brasil vendendo soja, tá, para outros países, sobretudo China, tá? É diferente do Brasil estivesse vendendo óleo de soja, porque o óleo de soja, ele tem um valor agregado, ele foi transformado, aquela matéria foi transformada, tá? Então observem como é o PIB do Brasil hoje. Se vocês lembrarem em aula passada, falei ali dos processos de industrialização e comentei que na segunda fase da industrialização brasileira, o Brasil passou a ter a indústria como motor da economia. Isso lá por volta do início do século XX, governo de Getúlio Vargas, se a gente precisar mais exatamente, tá? Hoje, século XXI, o PIB do Brasil, ele tem uma participação efetivamente mais do setor primário da economia, que é o setor que envolve aí a agricultura,
a pecuária, o extrativismo vegetal e mineral. Então, o Brasil, além de produzir grande quantidade de gêneros alimentícios para exportação, nós temos também no setor primário a exportação de, por exemplo, minério de ferro. O Brasil tem aí grande extração de minério de ferro e vende aquele minério de ferro em estado bruto para outros países. Por vezes, esse minério de ferro é transformado em chapas de aço, ligas metálicas, e vai ser revendido, inclusive pode ser vendido novamente para o Brasil, só que em um preço maior, porque esse material foi transformado. Então, isso é a commodity, tá? Então, quando você observar, a gente vai tratar muito, vai falar muito sobre commodities aqui nessas aulas, explicando quais são os produtos que são commodities, outros não, tá? Então, você tem esse capital rural no nosso espaço agrário, tá certo? E nós temos relações trabalhistas também. À medida que o campo ele foi sendo mecanizado, o capital foi ali desenvolvendo, trazendo revolução industrial, ou melhor dizendo, revolução verde. Nós vamos ver isso. A revolução verde é quando eu trago esse maquinário para o campo, quando eu trago defensivos agrícolas ou agrotóxicos para aumentar a produtividade no campo, ou quando eu tenho sementes transgênicas, tá? Ali fazendo parte da produção. Você já deve ter ido em algum supermercado ou até mesmo na feirinha e comprado, por exemplo, uva sem semente. Olha que loucura, há um tempo atrás você não já imaginaria chegar e comprar essa uva, é com semente ou sem semente? Isso é resultado desse tipo de manipulação genética que é feita. A Embrapa trabalha muito com isso. Então olha só como essa história das uvas sem semente é uma demanda do mercado, o pessoal querer comer uva sem estar mastigando a semente. O pessoal foi lá e produziu. Tá? Então você tem toda uma ciência e tecnologia. Milton Santos, que eu vou falar também dele aqui nessas aulas, ele fala, o emprego da técnica em benefício e na demanda, né, do capital. Tá? Você tem a ciência e a técnica ali se voltando para os interesses dos investidores, das grandes indústrias. E aí no campo, quando eu tenho essa revolução verde, eu diminuo os postos de trabalho. Então a máquina colheitadeira, que fazia o trabalho de 80 a 100 pessoas no campo, ela vai substituir essa mão de obra. E essa mão de obra que não é qualificada vai fazer parte do fluxo ali do êxodo rural. Tá? Olha de novo as relações que nós estamos estabelecendo, tá? Só para falar do espaço agrário. E como é que esse espaço agrário se constitui, professor? Aí a gente vai precisar do nosso suporte da história. Você já viram esse mapinha em livros de história, né? É semelhante, aqui é o mapa das capitanias hereditárias. Foi ali a nossa primeira forma de organização espacial, de organização do território. Então, essa parte do Brasil que pertencia a Portugal foi ali dividida em faixas latitudinais. Tá? E elas tinham um objetivo. Olha só, essa divisão ela é bem geométrica. Ela não respeitava, por exemplo, os aspectos culturais dos povos indígenas que aqui habitavam naquela época, tá? Então você tem ali, o cara passou a régua, né, o cartógrafo lá na época, a mando da coroa portuguesa, e estabeleceu as capitanias hereditárias. O espaço agrário brasileiro teve início, então, nesse período colonial. Tá? Então a coroa portuguesa distribuiu grandes pedaços de terra, aí as chamadas sesmarias, tá? Sesmarias era ali dentro daquelas capitanias hereditárias, distribuiu essas sesmarias para quem? Para pessoas que estavam interessadas, membros da coroa ali, portugueses, tá? Para fazer com que investisse naquele espaço, produzindo o quê? Cana de açúcar. Lembrou aí, cana-de-açúcar é um dos ciclos econômicos do nosso país. Cada ciclo econômico que você vai estudar lá em história, certo? Tem uma repercussão no espaço geográfico. Olha só, o ciclo econômico da cana-de-açúcar foi responsável inicialmente por essa configuração espacial aqui no Brasil, tá? Então, olha lá, quando você estiver na aula de história, lembrou capitania hereditária? Lembrou sesmarias? Olha para esse mapa e vê como a economia moldou o espaço geográfico brasileiro à época do período colonial, tá certo? Então, aqui no Brasil, o sistema de sesmarias foi aplicado ali como uma forma de garantir a posse do território, tá? Então você distribuía terras, certo?
garantir a posse do território. A coroa portuguesa estava interessada em manter os seus domínios aqui. Então ela começou a explorar esse território através dessas atividades econômicas e foi dividindo, entregando terras ali para pessoas que ela considerava necessárias, certo? Pessoas, membros da coroa, pessoas próximas, então ela não estava distribuindo, certo, terra para quem quisesse, tá? Então tinha que produzir cana-de-açúcar e gerar lucro para pagar os impostos à coroa, tá? Então a gente tem aqui a nossa origem do nosso espaço agrário. E olha só que interessante. Esse mapa fala das capitanias hereditárias, de herança, que seria ali, ó, passado de geração em geração. Isso aqui já explica, certo, a nossa origem de concentração de terras que nós temos no Brasil, tá? Já é bem histórica. Vamos avançando aqui, tá? Para perceber algo. Quando a gente tem essa divisão de terras em sesmarias, dentro desse regime de capitanias hereditárias, tá certo? Você deixa de fora determinados grupos que existiam. Quem é que estava de fora dessa divisão de terras? Quem é que tinha direito à terra e podia produzir, certo? Quem estava de fora, tá? Eram povos indígenas, população negra e a população mais pobre. Então, logo de cara, a nossa política de Estado, ela sempre privilegiou as elites econômicas e excluíam essa parcela da população, que, aliás, à época do período colonial, era uma população bem expressiva. Você tinha mais comunidades, mais povos indígenas, população negra, né, que os escravos foram feitos de escravos aqui no Brasil, então você deixava de fora essa população aqui, tá? E aí, para deixar a coisa mais excludente, em 1850, guardem essa data, 1850, é feita a chamada Lei de Terras, certo? O que essa Lei de Terras dizia? Basicamente assim, só vai ter acesso à terra quem puder pagar por ela. Não existe outra forma de adquirir terras, senão a não ser pelo formato, pelo meio da compra. Então, se eu tenho povos indígenas, população negra e pobre, uma população que não tinha tantos recursos, eles já não conseguiam comprar terras, não tinham como produzir. Você excluía, impedia que boa parte da população tivesse essa condição de ter acesso à sua terra para produzir seus gêneros alimentícios, até mesmo para subsistência, tá certo? Então, Lei de Terras, 1850, tá? Foi um instrumento do Estado ali para garantir, certo, que as elites econômicas tivessem ali a exclusividade da terra. Seguido aqui, avançando já no século XX, em 1964, ano que culminou com um golpe militar, tá, teve a finalidade de reduzir as tensões no campo. Então, se lembra, o campo brasileiro, a história do nosso campo brasileiro, ela é marcada por conflitos. E aí, na tentativa de reduzir os conflitos que ocorriam no campo, o governo, à época, criou ali o Estatuto da Terra, outro regimento, outro regulamento, né, vindo do Estado, que ele buscava definir o que é módulo rural, minifúndio, latifúndio, certo? E também fazer a reforma agrária. Professor, o que é a reforma agrária? A reforma agrária seria a divisão de terras para aqueles que necessitam, com assistência técnica e recursos financeiros para esses poderem produzir. Só que quando a gente olha a própria história do Brasil, a história da reforma agrária, tá? Isso não aconteceu de fato. Então você não teve isso. Se a gente observar a história de outros países, tá, a gente vai observar que houve sim uma reforma agrária, uma divisão de terras assim para aqueles que queriam produzir com toda a assistência, tá? Então isso vai variar a reforma agrária de país para país, tá? Só que no Brasil não aconteceu em plenitude. É por isso que a gente continua tendo conflitos no campo, pobreza no campo, que faz com que tenha um fluxo constante ali de pessoas indo do campo para cidades grandes, buscando emprego nas indústrias, tá? A Constituição de 1988 definiu que existe uma coisa chamada função social da propriedade, no caso da função social da propriedade rural, tá? O que é essa função social? Bem, ela tem que ser produtiva, certo? A terra não pode estar parada, a terra tem que estar produzindo seus gêneros alimentícios. Se ela estiver parada, certo? Se ela estiver parada, sem produção, sem serventia, ela deve ser revertida ali
para fazer cumprir a reforma agrária. Então, caso essa função não seja cumprida, a terra deverá ser transferida a alguém que se faça cumprir. Ou seja, a nossa própria Carta Magna estabelece isso. Olha, a terra tem que estar sendo usada, tem que estar sendo produzido gêneros alimentícios, tem que ter gado, tem que ter alguma coisa. Ela não pode estar parada, cercada ali, mas o que a gente vê na nossa realidade é que no Brasil afora a gente tem uma quantidade grande, muito grande de terras que estão ociosas, tá? E aí, N motivos, estão parados, você tem bancada ruralista, né, que impede essas coisas, movimentos sociais, então isso é um tema até tratado aí na sociologia, tá? Então veja aí mais uma vez a associação que a geografia faz, tá certo? Olha aqui, espacialmente, que eu trago para vocês uma coisa que cai vez por outra, ou sempre está caindo ali nos vestibulares e Enem, sobre a questão do espaço agrário brasileiro. Você já ouviu falar numa coisa chamada fronteira agrícola? Já ouviu? A fronteira agrícola, aqui, olha no mapinha, de novo, trago para vocês, é onde nós temos aqui uma primeira fronteira, primeira frente de produção ali da agropecuária. Essa região aqui do centro-oeste brasileiro se destaca muito na questão da agropecuária, na soja, por exemplo, eu já falei, alguns outros elementos, né, gêneros alimentícios e o gado. E aí, o que é essa fronteira? É que a produção vai avançando aqui, ó, rumo ao que? Ao norte. E o que a gente encontra no norte, pessoal? A nossa floresta amazônica. E há o desmatamento para a criação de pastos para o gado, né? E depois é usado também para a plantação. Então você observa aqui, ó, esse avanço dessa fronteira rumo ao norte. Aí quem está acompanhando desde o início viu que eu resolvi uma questão sobre os rios voadores. Olha a geografia física entrando aí. Se eu avanço com essa fronteira agrícola aqui, por conta dessa atividade agropecuária, diminuindo a cobertura vegetacional, eu corro o risco de diminuir os rios aéreos que abastecem as plantações das próprias produções agrárias, certo? E também levar umidade para a região sudeste do Brasil. Você está vendo outra fronteira aqui do lado, a segunda frente, que a gente chama de Matopiba, né? Você pode ver outra nomenclatura, que é aqui, ó, pegando Maranhão, Piauí, a Bahia, com produção de soja, de algodão, de outros gêneros, avançando nessa região. Então, olha só como a região norte está cercada de duas frentes que avançam na sua direção. E essas frentes aqui, ó, causam o desmatamento. Em cartografia é interessante, se você tiver acesso aí àquela ferramenta, o Google Earth, você pode dar um zoom nessa área aqui do Brasil, você vai ver a quantidade, observar a quantidade de desmatamento pelos satélites. E aqui também o avanço dessa fronteira nas terras indígenas. Tá? E é por isso que a gente fala dos conflitos no campo. Então, como conciliar produção agrária, da pecuária, sem agredir o meio ambiente e sem respeitando terras indígenas, terras quilombolas. Então isso é a grande questão de conciliar, né? Porque o Brasil não pode deixar de investir nessa atividade, que é o maior rendimento que você tem, que a gente observa no PIB, mas também não pode criar uma situação que degrade o seu próprio meio ambiente. Então isso é uma questão bem polêmica, né? Isso aqui é uma foto bem expressiva, não sei se dá para ver daí, uma parte bem florestada da região amazônica e outra parte já bem desmatada, bem assim, realmente emblemático, tá? Então lembrou fronteira agrícola, lembrou todas essas questões que eu estou falando, conflitos no campo, produção e danos ambientais, tá certo? Aí eu trago aqui para vocês uma forma bem interessante da gente conseguir fazer essas associações, tá? Mapa mental, tá? Não sei se vocês têm essa estratégia de estudo com mapas mentais. Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês a estratégia do mapa mental, tá? O mapa mental, ele serve aí para te auxiliar nos seus estudos. É a seguinte forma, se você não está entendendo, começa a desenhar. Tá certo? Fica mais fácil. Então você pode estar lá estudando para uma aula, fazer um resumo, anotar os principais tópicos, mas também o mapa mental ele traz essa característica interessante, você vai produzir um conteúdo seu, certo? Para te auxiliar, te guiar nesse estudo que você estiver fazendo, seja para geografia, seja para história, sociologia. E aí eu vou trazer um mapinha mental aqui para a gente trabalhar a parte de espaço agrário brasileiro. A gente vai condensar toda essa informação num único ponto. Então, é uma dica aí que fica para vocês trabalharem um mapa mental. Vamos seguindo aqui. Então,
Primeiro, quando falar aqui Brasil, características do espaço agrário. Vamos lá. A gente tem a produção, certo? Vou ficar aqui desse lado. A produção que pode ser intensiva ou extensiva. Professor, o que é uma produção intensiva? A produção intensiva é aquela que num curto espaço, num pequeno espaço, tem uma grande produtividade, tá? Aí eu estou ligado a uma agricultura mais mecanizada, com mais tecnologia, com mais recursos, e eu tenho uma agricultura, uma agropecuária extensiva, de extensão, uma produção extensiva. Eu utilizo grande quantidade de terras para produção, tá certo? Então, ó, o nosso espaço aqui, o espaço rural capitalizado, ele está ligado a esse tipo de produção, produção intensiva e extensiva. O espaço rural capitalizado é esse que você tem ali investimentos, você tem grandes agroindústrias colocando dinheiro, colocando produção de conhecimento, pesquisas voltadas para o campo, para aumentar a produtividade. Tá certo? E aí, isso está ligado com aquilo que eu comentei sobre a Revolução Verde. Então, você coloca o capital nessa equação para aumentar os investimentos, para aumentar a produtividade, e aí a Revolução Verde vai trazer o quê? Vai trazer maquinário mais desenvolvido, técnicas de plantios diferentes, sementes transgênicas, e essa Revolução Verde, ó, tá ligada aqui ao agronegócio. Tá? O nosso setor do agronegócio que se utiliza muito dessa Revolução Verde, tá certo? E aí, o nosso agronegócio, ele, no Brasil, recebe subsídios. O que são subsídios? São ajudas do governo, são isenções fiscais, empréstimos mais facilitados para quem é do agronegócio, grandes produtores precisam de dinheiro para comprar tratores, terras, sementes transgênicas, contratar empresas especializadas, tá, na produção ali de um determinado gênero alimentício, tá? Então você tem ali os subsídios que o governo dá. Isso é uma proteção, né, uma forma de proteção que o governo faz para que o agronegócio do país consiga competir em nível de igualdade com outros de outros países, tá? Então o setor do agronegócio do Brasil é bem forte nisso, tá? Vindo aqui, nós vamos falar também de sistemas agrícolas. Quais são os sistemas agrícolas? Nós temos aquela agricultura itinerante, a de jardinagem, tá? E aí nós temos as empresas agrícolas e o plantation, tá? Olha só, a itinerante jardinagem está mais ligada a essa agricultura extensiva, que não vai ter tanto capital e empresas do agronegócio envolvidas. Diferente aqui, ó, na intensiva, quando você tem uma agricultura intensiva, que almeja maior quantidade de produção, maior produção, então você tem empresas, grandes empresas agrícolas, tá certo? E aqui, uma coisa interessante, o nosso espaço agrário brasileiro, tá, ele tem uma característica aqui muito forte do plantation, tá? Que é o plantation, vamos lá. Ele é uma agricultura monocultora, certo? Ou seja, produz uma única cultura, como o caso aí eu falei soja, mas você pode pegar os períodos dos ciclos econômicos brasileiros, a cana-de-açúcar, o café, tá? Monocultura. Exportadora, ou seja, a produção aqui voltado para a exportação, voltado com os olhos para o mercado externo, tá? Latifúndio, grandes extensões de terras, certo? Que vão produzir essa monocultura para exportação. E depois temos aqui a característica escrava. Pega aí a história do Brasil, né? Foram trazidos para cá à força povos africanos para trabalhar como escravos nesses grandes latifúndios. Aqui, ó, tô fazendo um paralelo com a história já, tá? Café, que foi um dos grandes ciclos econômicos, que inclusive foi o último ciclo ali antes do processo de industrialização, e nós temos o açúcar. Então nós temos aqui, ó, falou do plantation, lembrou do espaço rural brasileiro, meleca, tá? Pega essa palavrinha, escreve aí no seu caderno, desenha, coloca na parede de casa, tá? Para você lembrar dessa característica do nosso espaço rural brasileiro. Agricultura monocultora, exportadora, latifúndio, mão de obra escrava, e aí nós temos os ciclos econômicos do café e do açúcar, tá certo? Vamos aqui.
Exportação de commodities, aquilo que eu falei. A nossa agricultura, ela pensa na produção, na exportação de commodities, que são produtos de baixo valor agregado. Professor, dê um exemplo, vamos lá. Pensa aí, o que vale mais vender? 1 quilo de banana ou 1 quilo de doce de banana? O doce de banana sai mais caro, porque ele foi transformado, a banana que estava lá no estado puro dela, o cara tirou do cacho, transformou num doce, colocou açúcar, teve fermentação, teve a mão de obra envolvida, teve o gasto com gás, com cozinha industrial, diferente simplesmente de 1 quilo de banana, em que foi só lá uma pessoa, o agricultor, tirou aquela banana, botou no caminhão e levou para vender. Tá? Então as commodities, elas são isso, são produtos de baixo valor agregado, porque eles não sofreram transformação, é a matéria-prima, estado bruto, é vendido. Então quando você olha para o Brasil, a nossa exportação, além de soja, laranja, outros gêneros desse tipo, ela é vendida em estágio bruto, tá? Então a gente tem isso, são as commodities. O mesmo vale quando você estiver ali estudando, por exemplo, mineração do Brasil, petróleo, certo? Minério de ferro, tudo isso são commodities. E esses preços, os preços dos commodities, são dados no mercado internacional. É por isso que, vez por outra, você está assistindo ali o jornal e aí observa lá, e o preço do petróleo subiu, desceu. Quem é que está dando esse preço? Mercado internacional. Se você vê alguns jornais mais especializados, né, falando sobre a parte rural, e o preço da saca de arroz está tanto, a saca de feijão está tanto, esses commodities, esses preços que oscilam no mercado todo dia, tá? O nosso espaço rural brasileiro, como vocês já viram aqui pela nossa retrospectiva histórica, é um espaço formado de desigualdade ao lado da modernização, tá? Você tem pobreza no campo, tá? Poucas pessoas tendo acesso à terra ou à assistência técnica, ao lado de agriculturas mecanizadas, com toda a tecnologia empregada. Hoje em dia você vai ao campo e observa lá o pessoal usando drones para fazer um mapeamento da área cultivada, usando fotos de satélite, tá? E aí essa desigualdade causa uma diferença de acesso à terra, o que deixa mais aí complicado essa política de reforma agrária, tá certo? Então é isso, a gente vai trabalhar agora outras questões na próxima aula, então me acompanhe, fica aí que vai ser bem interessante.